Certa manhã, mestre Erasmo Speaker vira-se pela primeira vez na situação de poder satisfazer o mais ardente desejo de sua existência. Acabara de receber uma pequena herança, de cujo total tirou a quantia necessária para cobrir as despesas de uma viagem à Itália. Ao chegar o momento da partida, sua jovem esposa o acompanhou até a carruagem, trazendo ao colo a filhinha. "Adeus, meu querido Erasmo!" exclamou com os olhos rasos de lágrimas. "Pensa em mim, que vou tomar conta da nossa casa e, principalmente, procura não perderes o boné de viagem adormecendo com a cabeça fora da portinhola." Em Florença, Erasmo conheceu um grupo alegre de patrícios seus que viviam esbanjando dinheiro e levando a vida mais estróina que jamais alguém, artista ou burguês, se haja permitido sob o sol cálido da Itália. Noite e dia eram festas e banquetes, tendo por cenário palacetes maravilhosos na companhia de mulheres vestidas de trajos fantásticos, cuja elegância e cujas cores brilhantes emprestavam às voluptuosas sereias. Erasmo era o único que, fiel à recordação de sua legítima esposa, não se arriscava, não obstante seus 27 anos de idade, a nenhuma excursão fora do campo da fé conjugal. Uma noite em que esses boêmios se haviam reunido para uma orgia, regada abundantemente pelo vinho de Siracusa, um deles, chamado Frederico, o mais arrebatado do grupo, passando um braço em torno do corpo flexuoso de sua amante e erguendo com o outro a taça que cintilava o licor dourado, pronunciou um brinde inflamado à formosura da rainha daquela noite. Em seguida, dirigiu-se a Speaker. "Quanto a ti, meu pobre Erasmo", disse-lhe, "muito nos entristeces com a tua fisionomia de alma penada. Bebes e cantas como um coveiro e só te dignas a apresentar a estas damas caretas de enjoo." "É verdade", respondeu Erasmo. "Cumpre-me confessar que as damas me devem permanecer indiferentes. Deixei em casa uma esposa que amo, e quando se é, como eu, pai de família..." A essas palavras, que Erasmo pronunciava em tom solene, todos os presentes romperam numa gargalhada interminável. A amante de Frederico pediu que lhe traduzissem para o italiano a resposta do frio alemão. Em seguida, voltando-se para este, disse: "Tome cuidado. Se o senhor tivesse algum dia visto Julieta, estou certa de que esse coração de gelo se derreteria como neve ao sol." No mesmo instante, um leve roçar de sedas sob o arvoredo anunciou a aparição de uma jovem maravilhosamente bela. Um vestido branco, cujo feitio lhe punha à mostra os ombros de alabastro e o colo encantador, caía em fartas dobras ao redor de seu esbelto corpo de fada. Os cabelos recendentes emolduravam com cachos de ébano a estupenda oval de uma cabeça de Madonna. Cintilante pedraria enfeitava-lhe os braços e o peito. "É Julieta!" exclamaram as outras moças. "Sim, sou eu", disse a linda desconhecida com um sorriso angelical. "Permitem-me que me demore um pouco por aqui? Olhem, vou sentar-me perto deste austero alemão que não diz uma palavra." Em meio dos murmúrios de suas rivais em formosura, foi sentar-se ao lado de Erasmo, o qual, perplexo, julgou estar sonhando. O pobre Speaker, à vista de tanta formosura, sentiu o coração bater-lhe com violência. E seu olhar fixou-se como presa de uma espécie de terror sobre Julieta. A linda florentina mandou que enchessem um copo de vinho e lhe ofereceu,
dizendo com uma risada argentina: quer, sisudo estrangeiro, que eu seja a dama de seus pensamentos? Erasmo enrubesceu e em seguida empalideceu. Levantou-se de um salto e de joelhos caiu diante de Julieta numa postura de verdadeira adoração. Sim! Exclamou. Sim, és tu a quem amo, anjo do céu! Tua imagem já encheu meus sonhos. Traze-me a ventura dos eleitos. A esta explosão de entusiasmo induziu os demais a julgar que Erasmo estivesse completamente bêbado. Julieta fê-lo erguer-se, pedindo-lhe que se acalmasse, e as alegres conversas que a sua chegada interrompera recomeçaram mais animadas que antes. Rogaram-lhe que cantasse, e ela o fez com uma graça encantadora. Sua voz magnética despertou sensações desconhecidas. As horas escoavam-se como se fossem minutos. Ao alvorecer, Julieta levantou-se no propósito de retirar-se. Erasmo quis acompanhá-la, mas ela recusou. Disse-lhe o lugar em que poderia tornar a vê-la e desapareceu como um silvo. O pobre apaixonado não se atreveu a segui-la e tristonho ia a caminho da própria residência quando, numa encruzilhada, defrontou com um indivíduo alto e magro, de aspecto sinistro, trajando roupa escarlate com botões de aço. Oh, oh! Disse o desconhecido. Que ar aflito temos esta manhã, senhor Speaker. Os meninos da cidade vão correr atrás do senhor. Trate de esconder-se. Quem é o senhor insolente para vir falar-me deste modo? Siga seu caminho e não se meta com a vida alheia, disse Erasmo. Devagar, meu amigo, replicou o homem vestido de escarlate. Ainda que tivesse asas de águia, hoje de manhã o senhor não mais alcançaria Julieta. Julieta? O que significa isso? Gritou Erasmo, voltando-se para segurar pelo gasganete o seu interlocutor. Este, porém, desvencilhou-se dando meia volta e desapareceu como fogo fátuo. Erasmo tornou a ver Julieta. A formosa mulher recebeu-o em sua casa, em caráter íntimo, mas sem lhe permitir que tomasse quaisquer liberdades. Apenas quando ele lhe falava arrebatadamente sua paixão, lançava-lhe às furtadelas olhares cheios de sedução. O jovem alemão abandonou a companhia ruidosa de seus amigos e passou unicamente a seguir em toda a parte a bela Florentina, como se não pudesse viver de outro ar a não ser o que ela respirava. Certo dia encontrou Frederico, do qual não pôde desviar-se, e que lhe disse: Meu caro Speaker, eis que por fim caíste na rede de uma nova Circe. Como pudeste não perceber que Julieta é apenas a mais astuta das mulheres? Ignoras, acaso, todas as histórias que se contam a seu respeito? Deves realmente estar louco para teres esquecido a boa esposa da qual falavas tão carinhosamente. Erasmo ocultou o rosto nas mãos e não pôde conter as lágrimas. Vamos, prosseguiu Frederico. Abandona de uma vez esta paixão que poderia causar tua ruína. Vem comigo, deixemos Florença o mais depressa possível. Sim, imediatamente, exclamou Erasmo. Porque esta cidade não me pode trazer sorte. Partamos hoje mesmo. Os dois amigos caminhavam em passadas rápidas, quando subitamente se lhe deparou o homem de roupa escarlate. Vamos, formoso cavalheiro, disse este, dirigindo-se a Speaker em tom chocarreiro. Apresse-se, pois a bela Julieta arde em desejos de vê-lo. Manda-a para o diabo, exclamou Frederico falando a Erasmo.
E o senhor Dapertuto, por alcunha chamado o Doutor dos Milagres, um maldito charlatão que vende drogas infernais a Julieta. O quê? Interrompeu o Speaker. Este pândego frequenta a casa de Julieta? Antes, porém, que o seu amigo pudesse responder-lhe, ouviu passando debaixo de uma janela a voz maviosa de Julieta, que o convidava a subir. O fascínio deste chamado anulou de súbito sua anterior resolução. Mais do que nunca embriagado pela paixão, Erasmo deixou-se novamente prender à amorosa corrente e acompanhou Julieta até um palacete, fora da cidade, aonde ela ia para uma festa. Um jovem italiano, notável pela feiura do rosto e pela falta de qualquer distinção, estava entre os presentes e perseguia Julieta, fazendo-lhe uma corte insistente. Erasmo sentiu seu coração roído pelo ciúme e afastou-se taciturno. Mas Julieta foi ter com ele. «Dize, querido», murmurou-lhe languidamente, «não me pertences tu completamente?» Ao mesmo tempo, apoiou-se em seu ombro e roçou-lhe a face com um beijo. «Para todo sempre!» exclamou Erasmo, cingindo-a num abraço de fogo. A florentina desprendeu-se delicadamente e lançou-lhe um olhar que pouco faltou lhe fizesse perder o escasso equilíbrio mental que ainda lhe sobrava. Ambos voltaram para junto dos demais. O jovem italiano que o acompanhava com a vista fez-se imediatamente de rival ofendido e principiou a vingar-se por meio de frases sarcásticas contra os alemães. Erasmo, facilmente irritável, retirou suas luvas e ameaçou o italiano de dar-lhe uma boa lição. O outro fez brilhar a lâmina de um punhal. Sem mais poder conter-se, Erasmo arremessou-se então contra ele, segurando-o pela garganta. Atirou-o ao chão e perpegou-lhe por fim na cabeça um pontapé tão violento que o infeliz sucumbiu. Mas por mais incrível que pareça, depois disso, o próprio Erasmo desmaiou. Quando recobrou os sentidos, estava deitado no gabinete de vestir de Julieta. «Meu pobre alemãozinho», dizia-lhe a formosa criatura, «quero salvar-te, mas é preciso que deixes Florença o mais depressa. Deves afastar-te de mim, que te amo tanto. Nunca mais havemos de nos ver.» «Ah, antes 1000 vezes a morte!» exclamou o Speaker. «Devesse custar-me a alma. Sou teu para todo sempre.» «Ai de mim!» continuou Julieta. «Irás ver novamente tua jovem esposa, a quem também amavas, e a teu lado não tardará que me esqueça de todo.» Estavam ambos diante de um estupendo espelho de Veneza. A florentina estreitava Erasmo em seus braços de marfim. «Ao menos», prosseguiu com as lágrimas nos olhos, «ao menos pudesse deixar-me o teu reflexo enquanto aguardamos que o amor volte a nos reunir.» «O meu reflexo? Que queres tu dizer com isso? O meu reflexo?» balbuciou Erasmo conturbado. «E como poderias guardá-lo? Não é ele inseparável de mim?» «Já compreendi que me recusas», retorquiu ela, soltando um grande suspiro. Nada, pois, restará de ti, nem sequer essa fugaz imagem que me sorri do fundo do espelho.» E as lágrimas rolaram-lhe pela face, umedecendo também como gotas de fogo o rosto do jovem alemão.
Choras, Julieta amada, exclamou este. Já que sou forçado a fugir para evitar uma desgraça que nos separaria pela vida inteira, por que não posso ao menos dar-te para todo o sempre esse reflexo cuja presença suavizaria a tua saudade? Mal acabou de falar e, atirando um olhar ao espelho, nele não mais encontrou sua própria imagem refletida. A Julieta, que ele estreitava contra o peito, desvaneceu-se como leve nuvem. Vozes fantásticas soltavam risadas estrídulas no silêncio do aposento vazio. Erasmo, tomado de pavor, sentiu como que um véu frio passar-lhe diante dos olhos. Procurou a porta, cambaleando como um ébrio. Teve de fazer um esforço para abri-la, descendo em seguida a escada num silêncio angustiado pelo horror. Assim que chegou à rua, um par de braços robustos, surgindo inopinadamente em meio da treva, agarraram-no e içaram-no a uma carruagem, que partiu no galope.